Pensa num documento que tem o poder de dizer não para um rei, para um governo. É uma ideia que parece simples hoje, mas que foi absolutamente revolucionária. A gente vai mergulhar hoje na história dessa ideia, a Constituição. É uma jornada que transformou o poder absoluto numa promessa de proteção para todo mundo. Olha, no fundo, a essência do constitucionalismo é essa aí. Uma ideia simples, mas muito poderosa. É, como diz a citação, uma técnica para limitar o poder. Não é sobre o governante ser bonzinho, mas sobre a sociedade construir uma barreira para dizer para o Estado, opa, até aqui você pode ir, daqui não passa. É uma verdadeira muralha para proteger a nossa liberdade. Então, a nossa jornada por essa evolução histórica da Constituição vai passar por 5 capítulos. A gente começa com essa ideia radical. Passa pelas 2 grandes missões dela, dá uma olhada em como isso aconteceu aqui no Brasil e termina com a noção de que ela é uma promessa que está sempre em construção. Para a gente ter uma noção do tamanho da revolução que foi essa ideia, a gente precisa voltar para uma época em que o poder não tinha limite nenhum. Os reis mandavam e desmandavam e a vontade deles era a lei. A transição para o que a gente chama de Estado de Direito foi justamente isso. Uma virada de chave que disse que ninguém, nem mesmo o rei, nem mesmo o Estado, está acima das regras do jogo. E o nome desse movimento é constitucionalismo. A proposta era algo inédito para a época, criar uma espécie de manual de instruções para a sociedade, um plano por escrito que limita o governo e não as pessoas. A ideia era ter regras claras para o jogo do poder, regras que todo mundo, principalmente quem governa, tinha que seguir. Bom, a primeira grande missão dessa ideia nova era basicamente de defesa. O grande inimigo era o poder absoluto, a tirania que podia prender alguém, tomar uma propriedade ou premir sem ter que dar satisfação. A pergunta na cabeça dos primeiros constitucionalistas era: como é que a gente constrói uma jaula forte o bastante para conter esse monstro que é o Estado e garantir que ele não engula as nossas liberdades? E a resposta para essa pergunta não veio de uma vez só. Ela foi sendo construída aos poucos, tijolo por tijolo, com documentos históricos que levantaram esse muro de proteção ao redor de cada pessoa. Começou lá atrás, com a Magna Carta, que obrigou um rei a aceitar limites, e foi ganhando força com as grandes declarações de direitos nos Estados Unidos e na França. Cada um desses foi um passo fundamental para domar o poder do Estado. E o que esses documentos garantiam eram os chamados direitos de primeira dimensão. Pensa neles como uma lista de coisas que o Estado não podia fazer. Era sobre criar uma bolha de proteção, um espaço de liberdade pessoal e de propriedade onde o governo não podia meter o bedelho. O Estado deveria ser tipo um guarda noturno, só garante a ordem, mas não se mete na vida de ninguém. Só que aí, com o tempo, surgiu um novo problema. A sociedade começou a perceber que, poxa, de que adianta ser livre da interferência do Estado se a pessoa não tem o mínimo para viver com dignidade? A liberdade de passar fome? De não ter médico? De não ter escola? Não parecia uma liberdade de verdade. Ficou claro que era preciso uma segunda missão. E essa percepção ficou escancarada com a Revolução Industrial. As condições terríveis dos trabalhadores mostraram que um Estado que só se omite, que só fica na sua, acabava criando uma desigualdade social brutal e deixava milhões de pessoas completamente desamparadas. E esse slide aqui mostra bem essa grande virada. O constitucionalismo social não veio para jogar fora o liberal, mas para completar. A missão do Estado mudou de forma radical. De um juiz que não se mete no jogo, o absentista, ele passou a ser um agente ativo, que tem que promover o bem-estar social, um Estado provedor. Isso deu origem aos direitos de segunda dimensão. Agora não era mais sobre o que o Estado não podia fazer, mas sobre o que ele tinha que fazer. Ele se tornou obrigado a agir para garantir saúde, educação, trabalho digno. A liberdade, a partir daí, precisava de um chão firme para a gente poder pisar. E essa tensão, sabe, entre as 2 missões, limitar o poder e ao mesmo tempo garantir a dignidade, isso não é só teoria de livro. A gente viveu isso aqui no Brasil de forma bem dramática. Vamos ver agora como foi essa jornada no nosso país, da repressão até a gente chegar na cidadania. Um exemplo claro disso foi o Estado Novo, com Getúlio Vargas. Aquele período mostrou na prática como o poder do Estado, quando fica sem freios, pode se virar contra a própria população. Foi um passo gigantesco para trás naqueles ideais de limitar o poder. Para se ter uma ideia, o governo criou um órgão oficial, o DIP, que servia basicamente para censurar a imprensa e calar qualquer voz de descontentamento. Era a prova viva de que, sem uma Constituição forte para botar limites, os direitos mais básicos podem simplesmente desaparecer.
E depois de anos vivendo sob regimes autoritários, a resposta veio. E veio com força. A Constituição de 1988, que não à toa ganhou o apelido de Constituição Cidadã, surgiu como uma tentativa de construir uma base democrática de verdade para o Brasil. E o mais fascinante na Constituição de 88 é que ela não escolheu um lado. Ela não disse, o importante é só limitar o poder, ou o importante é só garantir dignidade. Não, ela fez uma síntese, ela juntou as duas missões. Como a gente vê aí, ela garante tanto as liberdades clássicas, como liberdade de propriedade, quanto uma lista enorme de direitos sociais, de educação e saúde, até moradia e lazer. E tudo isso nos traz para a forma como a gente entende uma Constituição hoje. Ela não é um documento finalizado, escrito na pedra. Ela é mais como uma promessa em evolução. É um projeto de sociedade que está sempre em construção e que encara todo dia o desafio de fazer as palavras do papel virarem realidade. Então, o ponto central aqui é o seguinte: os direitos sociais que vieram depois, eles não apagam os direitos de liberdade que vieram antes. Eles se somam. É um processo de acúmulo. Um direito complementa o outro, criando um sistema de proteção que está sempre crescendo. A Constituição, então, evoluiu. Deixou de ser só um escudo contra a tirania e se tornou um projeto ambicioso de uma sociedade mais justa. E isso nos deixa com esse desafio constante, que está aí na pergunta do slide. Se a Constituição é uma promessa, como a gente faz para garantir que ela seja cumprida? Bom, essa é uma tarefa de cada geração. A história não terminou. Ela está sendo escrita agora, por todos nós.